Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD, Escola Bíblica Dominical. E esse trimestre nós estamos estudando a revista Aviva a Tua Obra, falando de avivamento. E por falar em avivamento, você já deve ter acompanhado o avivamento de Asbury, que começou há 10 dias atrás. Um culto começou, não parou mais, entre jovens, e tem sido de bênção. Os jovens têm buscado a Deus poderosamente ali em Asbury, muita gente está viajando para lá, e hoje nós vamos falar na lição de número 6, lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. De tempos em tempos, Deus manda um avivamento. E nós vamos ver que Pedro, o apóstolo Pedro, teve um ministério avivado. Muito bem, vamos para o texto áureo da nossa lição. Atos 2,14 diz assim, isso foi no dia de Pentecoste. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Pedro vai explicar o que estava acontecendo no avivamento, conforme nós vimos semana passada, alguns escarneciam, diziam que estava de mostro, outros perguntavam o que é isso, e Pedro então vai trazer uma resposta sobre o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, e pregar um sermão. E o mais maravilhoso é que no final do sermão de Pedro, 3.000 almas vão se agregar à igreja. Vamos para a verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre ou antes e o depois de um avivamento, Nós podemos ver na vida de Pedro, o antes do avivamento, ele até negando que conhecia Jesus e andou com Jesus e fez por medo de ter que morrer também, e depois o avivamento, Pedro se põe de pé com os 11, ousadamente fala, e mais 3.000 almas se convertem. Então vamos para o texto bíblico, da leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 14 a 24. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, não sei se você já notou, que não foi só Pedro que ficou pé, os 11 ficaram do lado dele. Levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós penseis, sendo essa a terceira hora do dia. Então Pedro está respondendo aos zombadores que acham que os homens estão embriagados. Pedro diz que não, ainda era a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro aqui está cotando a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. E esses últimos dias começaram lá no dia de Pentecoste, na igreja de Jerusalém. Portanto, desde lá até hoje, nós estamos vivendo os últimos dias. E também do meu espírito derramarei sobre vós, os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Note que o avivamento não faz distinção entre macho e fêmea, diz, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios, o avivamento é seguido de prodígios, em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui parece que alguns desses sinais têm a ver com um certo julgamento. Verso 20, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do
Senhor. Antes desse dia glorioso, parece que nós teremos alguns cataclismas, sol se convertendo em trevas, lua em sangue. Verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, o segredo da salvação é clamar ao Senhor. Verso 22, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Lembra que o ministério de Jesus estava recente, Pedro está lhe recordando, a esse que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificasse e matasse pelas mãos dos injustos, quer dizer, matasse pela mão dos romanos, não é? O qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nós notamos na pregação de Pedro, ele apresenta a crucificação de Jesus, mas Jesus não foi só crucificado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, diz que a morte não era possível retê-lo. Muito bem, essa é a pregação de Pedro. Vamos então à introdução da nossa lição. A palavra-chave aqui é ministério. Nessa lição, nós vamos ver o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, um voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido pelo poder do alto. Temos então preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro, o antes e o depois do avivamento. Vamos ver primeiro Pedro antes do avivamento, antes da descida do Espírito Santo. Vamos entender as atitudes de Pedro. Pedro tinha duas atitudes que ele tinha. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram as mais diversas. Uns entendiam que Jesus era Jeremias, outros achavam que era João Batista, outros Elias ou um dos profetas. E a partir dessas respostas mais variadas, Jesus indagou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E foi nessa ocasião que Pedro prontamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, a resposta de Pedro estava corretíssima. Jesus chega a elogiar e até dizer que não foi o próprio Simão que teve essa revelação. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar, aqui é filho, Jonas, aramaico, né? Filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certamente Pedro se sentiu gratificado e até mesmo lisonjeado com o próprio Senhor Jesus e com a resposta a seu respeito diante dos outros discípulos. Mas imediatamente após Pedro ter respondido isso, nós vemos outro episódio com Pedro. Quando Jesus começa a falar da sua morte, da forma como ele ia ser preso, não é? Pedro quis dizer a Jesus que não, isso não ia acontecer, e recebeu uma reprimenda de Jesus tremenda. Nosso Senhor havia dito que ele iria padecer nas mãos dos religiosos, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E o Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Lemos isso em Mateus 16, 22. E de pronto Jesus repreendeu, e uma repreensão tão dura. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Olha, essa repreensão de Pedro, eu fico imaginando, eu não estava lá, mas que a face de Pedrão
ficou vermelha com essa tremenda lapada que ele levou de Jesus. E deve ter sido muito desconfortável para esse apóstolo Pedro ouvir uma pesada reprimenda dessa após uma palavra de aprovação. Então Pedro foi repreendido. E depois nós vemos esse Pedro, né? Tinha momentos tão impossíveis, dizia que estava pronto a ir para morrer por Jesus. E Jesus até disse que Pedro negaria ele 3 vezes. Outro episódio revelador quanto ao caráter de Pedro. Pedro afirmou que jamais negaria Jesus. E Jesus disse a ele que antes que o galo cantasse, que ele 3 vezes negaria. E ele negou. Vemos isso em Mateus 26, verso 31 a 35. A primeira vez que Pedro nega diante de uma escrava. A segunda, diante de uma criada que dissera que vira ele com Jesus. Mateus 26, verso 69 a 70 é a primeira. Mateus 26, verso 71 a 72, segunda. E a terceira, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, inclusive praguejando e jurando que não o conhecia. Mateus 26, verso 73 e 74. Depois desse momento, depois de negar 3 vezes, claro, o galo cantou. E quando cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e foi chorar arrependido, né? Chorou amargamente. Lemos também isso em Mateus 26, 75. Então, nosso Senhor não o desprezou, mesmo Pedro negando. Mas, pelo contrário, Jesus, quando ressuscitou, a primeira coisa que disse às mulheres, para que elas fossem dizer que ele vivia, e disse, né, destacou o nome de Pedro, e diz a Pedro, Marcos 16, 7. Então, nós devemos ter o cuidado para não descartar pessoas por causa de alguma falha. Nem Jesus o fez, pois Deus pode restaurar mesmo aquele que é espiritualmente fraco, como Pedro. E note que depois de receber o poder, a virtude, a unção do Espírito Santo, nós encontramos outro Pedro completamente diferente. Então, falando da sinopse tópico 1, o Espírito Santo transformou a Pedro, até então espiritualmente fraco, um homem volúvel, no apóstolo do Evangelho de Cristo. E diga-se de passagem, Pedro é considerado um grande líder, não é? A Igreja Católica até quis fazer ele o primeiro Papa, mas nós não temos nenhuma evidência que Pedro foi Papa, mas que foi líder, isso foi. Vamos ver agora o Pedro após o Pentecostes. Pedro foi batizado no Espírito Santo, como os demais, e após ser batizado no Espírito Santo, Pedro mudou-se, tornou-se um outro homem. Faz até lembrar quando Samuel disse a Saul, o Espírito Santo virá e te tornarás num outro homem. E devido ao espanto das pessoas, daquele fenômeno que estava acontecendo no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, aquele Pedro que tinha negado Jesus diante de uma criada, agora se põe de pé e levanta a sua voz e com eloquência fala a respeito da promessa, daquilo que estava acontecendo, cita o profeta Joel, não é, dizendo que a promessa era que o profeta Joel profetizou do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes teve um grande impacto sobre os ouvintes. E muitos deles, o coração ficou compungido e indagavam o que deveriam fazer. E o Pedro vai concluir dizendo que eles deveriam se arrepender, não é? Buscar o perdão dos seus pecados, crer em Jesus e que eles receberiam o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. De fato, eu vou ler Atos 2, 38, que é a conclusão do sermão de Pedro.
E vale a pena a gente ler. Ele diz assim: e disse-lhes Pedro, diante da pergunta deles, no verso 37, que faremos, varões e irmãos? E diz Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E como resultado, nós vemos aqui no verso 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Que grande resultado! Um sermão de Pedro, que quando a gente lê Atos 2, não leva nem 10 minutos, na verdade 5 minutos, mas ali o resultado foi impactante, foi algo maravilhoso, 3.000 almas agregadas. Mas não para aí, Pedro continua no capítulo 3, lemos que Pedro estava subindo ao templo para orar, e ali havia um paralítico pedindo esmola. E em lugar de dar a esmola, Pedro disse: nem prata, nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem, foi tocado novamente, foi curado. Diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Lemos isso em Atos capítulo 3, verso 9, diz: e todo o povo via andar e louvar a Deus, e conhecia que ele era o que estava sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Pedro aproveitou a ocasião, vai pregar outro sermão a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, atribuindo a glória a Jesus, não é? Olha, o verso 15 do capítulo 3 diz: e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E Pedro declara que é em nome de Jesus. E olha, verso 16, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Não foi em nome de Pedro, mas foi em nome de Jesus. Pedro disse: nem ouro nem prata tem, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E foi a fé em Jesus que deu a esse. Pedro termina no Atos 3,16, dizendo: a fé que é por deu a esse, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Perfeita saúde. Pedro continua sendo usado no livro de Atos em outras ocasiões. Atos 4, Pedro falou diante dos sacerdotes, do capitão do templo, e nós vamos ver que Pedro continuamente é usado. Capítulo 4, verso 6, diz que até o sumo sacerdote, Anás e Caifás e João Alexandre, todos que haviam de alinhar sumo sacerdote, quiseram interrogar a Pedro. Então, Pedro foi levado diante das autoridades devido a isso, não é? Eles, apesar de querer inibir a Pedro, Pedro continuava pregando. E diz que Pedro até orou, Agora, Senhor, olhe as suas ameaças, 4:29, e concede teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Foi a oração deles. E houve esse grande avivamento, Pedro também foi um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos e foi curado. Lemos isso, Atos, capítulo 9, verso 34 a 35, Olha só o que está escrito, Atos 9, 34, tendo visto a aflição, meu povo que está no Egito, eu vi o seu Atos 9, 34, Atos 9, 34 diz assim, e diz Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. Então não foi só o paralítico na porta do templo Formosa, mas esse Enéas também foi curado. Dorcas, ela tinha morrido e ressuscitou, Atos 9, 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita,
que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras, esmola que fazia. Verso 37, e aconteceu naqueles dias que enfermando, olha, mesmo sendo um fiel discípulo, nós podemos enfermar. E ela enfermou e ela morreu, e tendo-a levado a depositaram num quarto alto. Dorcas havia morrido. E como Lida era perto de Jope, olha, era perto, mandaram chamar, ouvindo o discípulo que Pedro estava ali, e mandaram 2 varões, rogando que não demorassem em vir ter com eles. E Pedro foi. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos, olha a coragem do apóstolo, e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olha que milagre maravilhoso aconteceu com o apóstolo Pedro, não é? Coisa tremenda isso que acontece com o apóstolo Pedro. Então, a sinopse do nosso tópico 2 vai me dizer o seguinte: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório, e não foi uma ocasião, foi várias ocasiões. O paralítico na Porta do Templo Formosa, Enéas, Dorcas. Tem o verso que diz que até a sombra de Pedro eles punham ali, e quando Pedro passava, a sua sombra curava. Olha, coisa tremenda, né? O apóstolo passando e a sombra dele curando. Isso é algo tremendo. E sem contar Atos 10, que Pedro é chamado à casa de Cornélio em Cesareia, não é? Vamos para o tópico, então, 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão cada vez mais longe, frias, principalmente por o Covid. Muita gente se esfriou, gente que estava acostumada a ir na igreja, agora acostumou a não ir à igreja. E isso requer um avivamento. Segundo a Bíblia, só pode haver um avivamento nos dias presentes, se os crentes também buscarem esse derramamento, como no dia de Pentecoste, não é? Segundo, nós estamos em tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus também alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, pelo esfriamento do amor. E o homem esfria o seu amor para com Deus e uns para com os outros. O Senhor Jesus também previu que um dos sinais seria a pregação do evangelho por todo o mundo. Então viria o fim. Nesse Mateus 24:14, nesse sentido, o evangelho tem que ser pregado. E Paulo disse em 2 Timóteo que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, não é? Então a igreja cada vez mais precisa de um avivamento. Da mesma maneira que Pedro passou nos seus dias por um avivamento, nós precisamos da mesma. E na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, verso 1 a 13, nós notamos que 5 eram prudentes, elas traziam óleo, e o óleo é símbolo da unção do Espírito Santo. Óleo é símbolo de ser ungido pelo Espírito, não é? A virgem que está se preparando para ir ao encontro do noivo, que é a igreja, a virgem, a noiva do Cordeiro, que é o noivo, essa igreja só será e só subirá na ocasião do arrebatamento como as virgens, as que tiverem óleo em suas lamparinas. Como é importante ter óleo
como o apóstolo Pedro anelava pela vinda de Jesus, não é? Nós vemos que assim como Pedro anelava por essa vinda de Jesus de maneira avivada, estejamos nós também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Diz que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo, ao som do alarido da trombeta, a última trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados para ir ao encontro do Senhor nos ares. Quanto à sinopse top 3, o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja. Não é algo que a gente só quer ver o povo cheio, mas é necessário. Se quisermos ganhar almas, temos que estar avivados. A presença do Espírito tem que ser forte, tem que ser seguida de sinais, maravilhas e prodígios, como foi na vida de Pedro. Não é? Que nós possamos aguardar nesses últimos dias o arrebatamento da igreja, mas de forma avivada, levando o evangelho com sinais e maravilhas. Muito bem, essa é a sinopse. Tópico 2 é uma necessidade. Tópico 3, o avivamento é uma necessidade espiritual imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo dia do grande dia do arrebatamento. Vamos para a conclusão da nossa lição. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ele ser revestido do poder de Deus. O que nós aprendemos? Que nós podemos ter um ministério mudado, alterado, se formos cheios do Espírito. Antes do Pentecoste, Pedro não tinha firmeza. Era precipitado, era voluntarioso, falava quando era para falar e falava também quando era para estar calado. Mas depois passou a existir um novo Pedro, um Pedro agora cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio de sabedoria, cheio do poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo, que nós podemos aprender e aprender muito através da vida e do ministério avivado de Pedro. Muito bem, com isso nós concluímos a nossa lição de hoje, lição 5. Vamos para a revisão do conteúdo através das perguntas. E nós vamos fazer a pergunta e vamos responder para você. Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Bom, nós vimos isso em Mateus 26. Pedro negou diante de 2 criadas e perante várias pessoas, infelizmente. Segundo, isso antes de ser cheio, né? Segundo, qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Aqui está se referindo ao dia de Pentecoste. Bom, o impacto é que eles tiveram o seu coração compungido e perguntaram o que eles deveriam fazer, não é? Lemos sobre essa compungir do coração em Atos 2:37, e ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então, esse compungir do coração, e que leva a pergunta, mostra o impacto que teve a pregação de Pedro nos ouvintes. Vamos para a terceira pergunta. Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Bom, o tema da pregação de Pedro, tanto em Atos 2 como em Atos 3, é a morte e ressurreição de Cristo, enfatizando que agora, por causa disso e pela fé no nome de Jesus, agora o enfermo gozava de perfeita saúde. A palavra perfeita saúde está em Atos 3:16. Vamos para a quarta pergunta: como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes?
Bom, segundo a Bíblia, deve haver um avivamento nos tempos presentes se os crentes buscarem esse derramar do Espírito Santo como dia de Pentecoste. Não é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós passarmos tempo na presença de Deus orando, buscando, certamente é uma necessidade o avivamento. Vamos para a quinta e última pergunta. O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? Bom, de acordo com o que Jesus prevê no Sermão do Monte, não é? É um sinal também altamente positivo que antes da sua volta o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, Mateus 24:14. E para que o evangelho seja pregado, nós precisamos estar cheio do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus. Muito bem, com isso nós terminamos a lição de hoje, lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Para a semana que vem, nós estaremos estudando a lição 7, e eu já vou ler o título da lição 7 para você. Estevão, um Marte avivado. Estevão, um Marte avivado. Semana que vem, não perca a lição de número 7, vamos falar do ministério avivado de Estevão. Que Deus te abençoe, esperamos que você tenha gostado da lição, está gravado, você pode ir e voltar o quanto quiser e escutar. Também assista as demais aulas na pasta EBD, da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.